Quando o assunto é computador, muitas vezes é melhor investir um pouco mais na hora de comprar, para garantir que a máquina esteja com você por mais tempo. É claro que muitas vezes o orçamento não permite aventuras maiores, mas se você estiver em busca do que há de melhor à disposição no mercado brasileiro, confira o resultado do embate entre os top de linha das principais marcas presentes por aqui. A disputa foi das mais acirradas. Um belo olé na crise. Apesar do momento ainda desfavorável no país, um recente levantamento da consultoria IDC indica que alguns produtos de alto valor agregado vêm apresentando bom desempenho de vendas, entre eles os notebooks top de linha. Com base nessa informação, decidimos testar e comparar os melhores modelos high-end disponíveis no mercado brasileiro. Como de costume, convidamos algumas marcas. 3 aceitaram o desafio. Na nossa bancada de testes, colocamos lado a lado os modelos XPS 13 da Dell, EliteBook Folio 1040 G3 da HP e Style S50 da Samsung. Preparados? Então, vamos aos testes. Comparar modelos top de linha é pensar um nível acima. Tem que ser tudo do melhor. A gente sempre deixa claro que design é questão de gosto, claro, mas algumas peculiaridades agradam mais. Visualmente, da caixa para a bancada, o que menos chamou nossa atenção foi o EliteBook da HP. O acabamento é de primeira, todo em metal, mas ele é bastante tradicional, tem mais cara de equipamento corporativo. É também o mais pesado e grosso dos três, com 1,51 kg e 15,9 milímetros de espessura. Com apenas 860 gramas e só 13,4 milímetros de espessura, o Samsung Style não é só o mais fino, como incrivelmente mais leve que seus concorrentes. Na palma das mãos, a leveza surpreende. Por outro lado, o acabamento em plástico dá uma certa impressão de fragilidade do notebook. O que não agradou muito foi a borda em volta da tela. Na questão ergonomia, certamente o melhor da bancada, leve e fino. O Dell, na nossa opinião, é o mais estiloso. Apesar da tela de 13 polegadas, ele é muito compacto e tem dimensões externas minúsculas. A tela é praticamente sem bordas. A espessura varia de 9 a 15 milímetros. Não é tão leve quanto o Samsung, nem tão pesado quanto o HP. O XPS 13 tem 1,29 kg. O acabamento em bloco único de alumínio aparenta ótima durabilidade. Por dentro, o charme é para o acabamento em fibra de carbono, com leve toque emborrachado na área do teclado. O Dell foi nosso escolhido no quesito design. Tanto o Dell XPS 13 quanto o Samsung Style S50 trazem embarcado a 6ª geração do processador Intel Core i7 e 8 GB de memória RAM. Já o EliteBook 1040 da HP está com processador Intel Core i5, mas os mesmos 8 GB de RAM. Comparar apenas alguns números não é justo. O que realmente importa é o desempenho da máquina com tudo que ela traz por baixo do teclado. No laboratório digital, os equipamentos são testados para o uso cotidiano. Tarefas como navegar na internet, redes sociais, ouvir músicas, trabalhar com imagens, assistir vídeos em alta definição e, de repente, tudo ao mesmo tempo. Afinal, é assim que a gente usa, né? Depois de algum tempo de uso, comparando os modelos, ficou claro. Nas condições que testamos, não foi possível notar diferença ou superioridade de nenhum dos equipamentos, ainda que em números, um seja pouca coisa melhor do que o outro. O que interessa é que todos são notebooks extremamente rápidos e não deixam nada a desejar no quesito performance. Talvez por ser uma máquina voltada para o meio corporativo, o HP EliteBook foi o que causou menor impacto nesse quesito. O display com tecnologia LED de 14 polegadas tem resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels. Comparado aos outros aparelhos, a qualidade da tela deixa um pouco a desejar. Ainda que bem equilibrada e com ótima definição, o contraste é abaixo do esperado e as cores não são tão vívidas. O Style S50 da Samsung tem tela de LED de 13,3 polegadas. A resolução máxima, assim como o HP, é Full HD de 1920 por 1080 pixels. Com alto brilho e ótima saturação, as cores se destacam na tela. Muito melhor para assistir vídeos e filmes. Também com 13,3 polegadas, o modelo da Dell é o único com tela sensível ao toque. O display Quad HD tem resolução de 3.200 por 1.800 pixels. A qualidade da tela se compara ao Samsung,
ótimo brilho e saturação, mas o contraste é ainda melhor do que os outros dois rivais. Ponto importante para o Dell XPS 13. Os 3 modelos saem de fábrica com a mais nova versão do sistema operacional da Microsoft, o Windows 10. A plataforma ganha a melhor funcionalidade da tela sensível do Dell XPS 13. A única diferença nesse quesito é que enquanto os notebooks da Dell e da Samsung trazem instalada a edição Windows 10 Home, o HP EliteBook vem com o Windows 10 Pro embarcado. A principal diferença entre as duas versões é a quantidade de recursos disponíveis para o usuário corporativo, como recursos avançados de gerenciamento, criptografia diferenciada e uma versão diferente da loja de aplicativos do Windows, a Business Store. Este é mais um ponto que as 3 máquinas top de linha se equiparam. Todas elas trazem memória flash em um SSD de 256 GB de espaço interno. Comparado aos tradicionais discos rígidos, as unidades de estado sólido, os SSDs, deixam o equipamento muito mais rápido, tanto para fazer boot quanto para reiniciar. Tudo bem, a gente pode até dizer que 256 GB não é assim tanta coisa, mas com a facilidade dos serviços de armazenamento em nuvem disponíveis atualmente, isso deixou definitivamente de ser um problema. Os 3 modelos têm conexão Bluetooth 4.1 de Wi-Fi. Todos têm 2 saídas USB 3.0 e HDMI. O que se destaca aqui são os aparelhos da Dell e da HP. Ambos trazem o novo USB Type-C 3.1 e porta de entrada para cartão SD. Assim, o mais justo foi então decretar um empate técnico entre as duas concorrentes. Em qualquer comparação de dispositivo móvel, como é o caso dos notebooks, bateria é uma avaliação muito importante. Se o que o usuário busca é mobilidade, a ideia é ficar o mais tempo possível longe da energia elétrica. Os 3 modelos usam baterias de íon lítio. Com uma bateria de 6 células, a HP se limita a dizer que o EliteBook tem longa duração, mas não especifica sua autonomia. Em testes, a bateria do HP ultrapassou as 10 horas de uso. Aqui, vale lembrar que a autonomia de bateria pode variar de acordo com a forma como o notebook é utilizado. O modelo da Samsung promete até 10 horas de uso contínuo longe da tomada. Mais uma vez, o destaque fica por conta do Dell XPS 13, com uma bateria bastante robusta de 4 células e promessa de até 18 horas de duração. De baixo para cima, do mais barato para o mais caro, o Samsung Style S50 foi o que encontramos com menor preço, em um período promocional de 8 por R$ 7.200. Em seguida, já um tanto mais caro, o Dell XPS 13 é vendido por R$ 9.500. Já o modelo da HP, o Elite Folio 1040 G3, além de ser encontrado apenas em lojas específicas de equipamentos corporativos, ainda é o mais caro da turma, bem perto de R$ 10.000, R$ 9.950. Como é de costume, quando os equipamentos comparados são realmente tops de linha, a definição do vencedor está nos detalhes. Os 3 notebooks são realmente bons e não decepcionam em nenhum quesito, muito pelo contrário. Mas em uma análise minuciosa, nosso pódio ficou assim. Em terceiro lugar, o HP Elite Folio 1040 G3. Além de ser o mais robusto e pesado, a qualidade da tela ficou atrás dos seus concorrentes aqui na bancada. Em segundo lugar, com destaque para o valor mais atrativo entre os 3 modelos, o Samsung Style S50 e toda a sua leveza e ergonomia. Sem contar a tela, que abre 180 graus. Apesar de parecer frágil, é um notebook incrível. Se as 10 horas de autonomia da bateria deixaram um pouco a desejar, a qualidade do display de LED surpreendeu com todo o brilho e saturação combinados com a definição Full HD. Vencendo a maioria das categorias no detalhe, o grande vitorioso do laboratório digital deste mês é o notebook Dell XPS 13. Mesmo que não seja o mais leve da categoria, o aparelho é extremamente compacto. A tela tem resolução Quad HD e é um show à parte. Isso sem contar com a quase inexistência de borda no display. É uma máquina super rápida que atende até usuários mais exigentes. E a cereja do bolo é a longa duração da bateria, 18 horas. E você, concorda com a nossa escolha? Tem algum desses aparelhos ou já experimentou algum deles? Bom, deixe sua opinião, tá legal? Participe com a gente!